não denuncia o erro, com quem não denuncia o pecado, com quem com quem se alia com as coisas erradas. Deus não vai estar em situação nenhuma da tua vida se você não denunciar as coisas erradas. Ou seja, nós temos que viver, nós somos servos de Deus, nós temos que viver corretos, nós temos que viver certo, porque a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é correta. Então o caminho que o Senhor nos trilhou para nós é um caminho de verdade, é um caminho de vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho que a gente trilha é um caminho de verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos uns servos de Deus, nós somos um povo de Deus que temos que viver a verdade. Nós vivemos a verdade. Então José decidiu viver a verdade. Então ele vai passar por aqueles problemas porque ele decidiu viver a verdade. Você tem que viver a verdade. Nós não temos que viver a mentira, nós não temos que viver no mundo de engano, nós temos que viver a verdade. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que os irmãos dele queriam matar ele. E aquela cova que estava ali também foi providência de Deus. Porque quem defende a verdade e quem fala a verdade não vai perecer. Deus vai criar uma situação para poder poupar a tua vida, para poder poupar você, para poder poupar a tua história. Porque quem está no controle da tua vida é Deus. Então é o Senhor quem está no controle da tua vida. Quem te conhece é Deus. Quem me conhece é o Senhor. Então é Deus quem te conhece. Então não adianta as pessoas querer falar algo, não adianta as pessoas querer dizer, porque Deus é quem te conhece. Olha só, a cova que estava ali era providência de Deus, porque os irmãos dele iam matar ele. Mas aí Rúben vê aquela cova e diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele na cova e depois, só que na cabeça de Rúben, depois eu secretamente vou lá, tiro ele e devolvo ele para o meu pai, porque senão meus irmãos vão matar ele. Olha só o 23, e ocorreu que, quando José chegou aos seus irmãos, estes tiraram-lhe a túnica colorida que trazia, tomando, lançaram na cova, mas a cova estava vazia e sem água. Então era uma cisterna, estava vazia e sem água, né? E o versículo 25, e eles sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e nos seus camelos transportavam especiarias, bálsamos, mirras, e que levavam ao Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: que ganharemos com a morte de nosso irmão e encobrir o seu sangue? É melhor que o vendamos aos ismaelitas e que a nossa mão não seja sobre ele, porque nosso irmão é carne da mesma carne. E os seus irmãos consentiram. E quando os negociantes medianitas passaram por ali, alçando, o tiraram José da cova e os venderam por 20 peças de prata, e os forasteiros levaram para o Egito. Então aqui começa a história de José. A primeira coisa que eu aprendo com a história de José: Deus mostra o destino, mas nunca revela o processo. Olha só, Deus mostra o destino, mas nunca revela o processo. José sabia onde ele ia chegar? Sabia. Por que José sabia aonde ele ia chegar? Aonde era que Deus estava revelando o destino de José? Nos sonhos. Nos sonhos. O primeiro sonho que José teve, aleluia, o primeiro sonho que José teve é que ele estava no campo, atando molhos, e ele disse que o molho dele, ele sonhou que o molho dele,
o feixe dele era maior do que todos os outros 11 que estavam ao seu redor. Deus estava revelando para José ali aonde ele ia chegar. Depois José tem um sonho que o sol e a lua e que 11 estrelas se curvava diante dele. Deus estava revelando a José aonde ele iria chegar e quem ele se tornaria. Deus estava revelando para José. Então Deus vai revelar o teu destino, mas nunca vai te revelar o teu processo. Então Deus estava dizendo: José, tu será grande diante dos teus irmãos. José, tu será grande diante da tua parentela. Até mesmo teu pai e a tua mãe vai se curvar diante de você. Até mesmo teu pai vai se curvar. Você será grande. Só que Deus não disse: mas te prepara, porque você vai passar por isso e por isso. Se Deus falasse para José o que ele iria passar, se Deus falasse para José o processo dele, ele jamais queria chegar aonde Deus havia dito que ele iria chegar, que era o seu destino. Ele não queria, por mais que ele fosse que se ele soubesse que ele ia ser um governador, que ele ia ser uma grande autoridade, ele não queria, porque o que José passou foi muito dolorido. Então a primeira lição: Deus mostra o destino, mas nunca revela o processo. A segunda coisa: cuidado com quem você compartilha o seu sonho. Então vou repetir novamente: cuidado com quem você compartilha o seu sonho, porque tem muita gente, queridos, que não fica feliz quando você conta um sonho, principalmente quando é um sonho de vitória, quando é um sonho abençoado, um sonho que você diz assim: olha, Deus me mostrou que eu serei grande, Deus me mostrou que eu vou crescer, Deus me mostrou que eu vou me levantar, Deus me mostrou isso. Quando você conta: eu tenho um sonho de ser cantor, eu tenho um sonho de ser um pregador, eu tenho um sonho, a primeira coisa que às vezes as pessoas dizem: vige, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar algum. Ei, acredita nos teus sonhos, porque sonho é uma das coisas que com os seus filhos na terra, é através dos sonhos. E quando Deus revela sonho, quando Deus te dá sonhos, é porque Deus está te mostrando o teu destino. Creia nos teus sonhos, acredita, confia. Tem uma frase do pastor Marco Feliciano que diz assim: você nunca chegará além, você nunca irá além dos seus sonhos. Então creia nos teus sonhos, confia, porque você só chegará aonde você sonha. Então creia, confia, acredita nos teus sonhos. Haverá muitos levantes para tentar derrubar você acerca dos teus sonhos, por causa dos teus sonhos, por causa dos teus projetos, por causa dos teus propósitos. Haverá muito levante, mas quem deve acreditar e confiar nos sonhos é você mesmo, porque sonho é uma forma que Deus fala, e Deus não falou com os outros, Deus falou foi com você. O sonho é uma coisa secreta, Deus entregou, foi para você, Deus deu, foi para você. Todo sonho, quando a gente sonha durante a noite, quando a gente dorme, que acorda de manhã, eu tive um sonho, Deus estava revelando a você. Você pode perceber que outra pessoa não tem o mesmo sonho que você, não sonhou a mesma coisa que você. Por que só você sonhou naquela noite? Porque Deus estava falando, Deus estava falando com você, Deus estava direcionando, era para você. Então você que deve acreditar naquilo que Deus revelou para você. Porque sonho é uma forma de Deus falar contigo no secreto. Sonho é uma forma de Deus revelar para você no secreto. Então você pode perceber que dorme o esposo e a esposa. Mas se a esposa tem um sonho e se o esposo tem um sonho, a esposa não tem o mesmo sonho que o esposo, e o esposo não tem o mesmo sonho que a esposa.
porque o sonho é uma forma de Deus falar no secreto com você. Então você deve crer, você deve acreditar, creia, confia nos teus sonhos. Então, a segunda coisa, cuidado com quem você compartilha o seu sonho. Porque sonho é uma coisa que Deus revela no secreto para você. Então você é quem deve crer no teu sonho. Então a terceira coisa, prepara para ser odiado por causa das suas palavras de fé. Prepara para ser odiado por causa das suas palavras de fé. Gênesis 37:8, eu vou ler com vocês. Responderam-lhe os seus irmãos indignados. Gênesis 37:8, tu em verdade reinarás sobre nós? Tu em verdade terás domínio sobre nós? Porque isto ainda mais o odiavam, tanto por causa dos seus sonhos, como por causa das suas palavras. Então os irmãos de José odiavam ele por causa das suas palavras de fé, por causa dos seus sonhos. Sabe o que eu acho interessante? Por que eram os seus irmãos? Gente, logo irmão, sangue, do mesmo sangue. E odiava o seu irmão por causa dos sonhos dele, por causa das palavras de fé. Isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido porque a gente passa muitas das vezes por isso. A gente é odiado porque a gente fala a verdade. A gente é odiado porque a gente prega a palavra. A gente é odiado porque a gente fala a verdade. A gente muitas das vezes é criticado porque a gente coloca um posicionamento de fé, um posicionamento de verdade. E às vezes quem vai nos odiar não é nem os de fora, é os de casa, é os nossos próprios irmãos que às vezes nos odeiam por causa das nossas palavras de fé. Às vezes é os teus próprios irmãos que irão te odiar porque você prega a verdade. Às vezes é os teus próprios irmãos que irão te odiar porque você fala a verdade. Irmãos, mas não se preocupe não. Quem tem sonhos diante de Deus, quem Deus fala no secreto, ele tem que acreditar, ele tem que confiar, porque quem está falando com ele é Deus, não é o homem. Quem está falando com ele é o Senhor, quem está falando contigo é o Senhor, quem está falando contigo é Deus. Creia nos teus sonhos, confia nos teus sonhos, corra atrás dos teus sonhos. Não importa o que você vai passar, não importa, o que importa é que você vai chegar lá. Por quê? Porque quem te revelou foi Deus. Quem estava revelando para José era Deus. Deus estava revelando para José onde ele iria chegar. Então José só acreditou, só confiou, e Deus estava com ele. A quarta coisa, nem sempre sua família vai compreender os teus sonhos. Você vai ter problema com teus irmãos, e você vai ter problema com a tua família também. Porque nem sempre a tua família, nem sempre vão te apoiar. Vão criticar, vão dizer, não adianta, você tenta outra coisa, isso aí não. Nem sempre a sua família vai compreender os teus sonhos. Gênesis 37:10, o versículo 10 diz assim, e José contou ao seu pai e aos seus irmãos, família, mas o seu pai repreendeu. Que sonho é esse que tivestes? Porventura eu e a tua mãe e teus irmãos viremos e nos inclinaremos com o rosto em terra diante de ti? Sim, Deus iria mostrar, mas não era... o que Jacó estava sentindo aqui é como se ele fosse se humilhar diante do próprio filho. Mas não era humilhação. O que Deus estava mostrando é que vai vir uma grande fome sobre a terra. Você será exaltado. Você será colocado como governador. Você será a maior autoridade do mundo abaixo de Faraó. Você será a maior autoridade da terra. Então você vai trazer solução, porque o espírito de sabedoria está sobre você. Você sabia que José tinha o espírito de sabedoria? José tinha o espírito de sabedoria. E Deus revelou para o próprio Faraó que José tinha o espírito de sabedoria. Quando José se apresenta diante de Faraó para interpretar o sonho dele, e aí ele diz, os 7 anos de fome virá sobre a terra, e 7 anos de abundância também virá sobre a terra. Quando José fala isso diante de Faraó, aí José diz assim, você deve colocar uma pessoa
que tenha sabedoria para poder nos 7 anos de abundância armazenar a comida para que os 7 anos de fome possa ser suprido. Então, nos 7 anos de abundância, coloque uma pessoa que administre bem e que possa armazenar. Aí ele dá a ideia para Faraó, e Faraó diz assim: quem que eu poderia colocar? Quem que eu poderia colocar se não fosse você? Que sobre a tua vida tem o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Aleluias. Então, quando Jacó escuta o sonho do seu filho, Jacó então, ele repreende ele. Então, nem sempre a sua família vai compreender os teus sonhos. Olha o versículo 10. E contou ao seu pai e aos seus irmãos, mas o seu pai o repreendeu. Que sonho é esse que tivestes? Porventura eu, tua mãe e teus irmãos viremos e nos inclinarmos com o rosto em terra diante de ti? Entendeu? Veja bem, meu querido, que nem sempre a sua família vai compreender os teus sonhos. Mas é igual eu te falei, você deve acreditar, você deve confiar nos teus sonhos. A quinta coisa, Deus nunca irá te abandonar quando você decide viver os teus sonhos e o propósito que Deus trilhou para você. Atos 7:9. Atos 7:9. Eu vou ler lá, Atos, livro de Atos, capítulo 7, 9. Atos 7:9. Olha o que que diz. Olha o que que diz. E Atos, eu estava em João, Atos capítulo 7, versículo 9. Ouça isso aqui, ó. Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Olha só, mas Deus era com ele. Então, Deus nunca irá te abandonar quando você decide viver os teus sonhos e o propósito que Deus trilhou para você. Deus nunca irá te abandonar. Deus nunca irá te abandonar. Escuta o que eu estou te falando, eu estou profetizando na tua vida. Quando você decidir viver os teus sonhos, quando você decidir viver os teus propósitos, Deus não vai te abandonar até que os teus sonhos sejam realizados. Sabe por que muitas pessoas são frustradas? É porque eles não decidem viver os seus sonhos, eles abandonam, na verdade. Eles tentam trilhar outros caminhos. O homem até diz, não, faz isso e isso. Só que o que Deus colocou no teu coração é o que você deve fazer. Você quer que Deus cumpra a palavra na sua vida? Então faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Então Deus não vai te abandonar. Deus nunca abandonou José no processo dele. Ainda que José sofresse, mas Deus estava com ele para guardar a vida dele, para proteger a vida dele. Atos 8, versículo 9, não esqueça disso. Então José foi jogado na cova, foi vendido, chegou no Egito, foi vendido para o general do exército de Faraó, foi vendido para Potifar. Potifar o comprou e o levou como escravo. Tudo que José passou, todo o processo da sua vida, era tudo por causa dos seus sonhos. Mas quanto mais ele sofria, ou quanto mais os dias se passavam, mais próximo ele estava do sonho dele se cumprir. Então não te preocupa, porque os dias vão ser curtos. Não sei quanto tempo você está passando pela prova, não sei quanto tempo você está passando por luta, e não sei quanto tempo você está vivendo e que os teus sonhos ainda não se tornou realidade. Mas eu quero te dizer, você está mais próximo dos teus sonhos do que você possa imaginar. Acredita, confia, corre atrás, porque você vai chegar lá. Porque Deus está no controle da tua vida. José era um homem obediente. José sofreu o que sofreu, mas ele carregava dentro de si os ensinamentos que o seu pai o havia dado. Então a sexta coisa que eu aprendo:
A obediência te levará ao destino de sucesso. A obediência te levará ao destino de sucesso. Preste atenção nisso. A obediência te levará ao destino de sucesso. Obedecer é viver em obediência. E quando você decide viver em obediência, o Pai te amará mais a cada dia. Deus te amará mais a cada dia. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça, porque o Senhor vai, a cada dia que você decidir viver debaixo de obediência, Deus vai te amar mais ainda. Mais ainda o Senhor vai te amar. E Ele vai te livrar. Ele vai te orientar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar de todo o mal. A sétima e última coisa, as cicatrizes da vida nunca seja para a derrota, mas para o teu crescimento. José tinha poder para matar a mulher de o perdoar. José tinha poder para destruir todos os seus irmãos, mas decidiu a perdoar. José tinha todo o direito de se vingar dos seus irmãos, mas decidiu amá-lo e decidiu perdoar. Porque José foi exaltado por Deus, porque ele acreditou nos seus sonhos. Veja que Deus exalta José na casa de Potifar. Deus exalta José na masmorra. Deus exalta José no palácio. Deus exaltou José na casa de Potifar. Deus exaltou José na masmorra, na cadeia. E Deus exaltou José no palácio. Quando a gente decide viver uma vida de obediência, é impossível a gente não experimentar a exaltação de Deus. Obedecer é a melhor coisa. Quando a gente decide obedecer, você estará pronto para viver a exaltação de Deus. Te prepara, que o Senhor vai te exaltar. Te prepara, que o Senhor vai te levantar na terra, não como vergonha, mas como a honra. Como honra. Você será honrado na terra por causa da tua obediência. Você será honrado na terra por causa do teu posicionamento, por causa do teu caráter, por causa da tua vida que você leva diante do Senhor. Você será exaltado na terra porque você decide viver os propósitos de Deus. Você será exaltado na terra porque você decide viver a palavra de Deus. Vai ver se José caiu com a mulher de Potifar. E olha que estavam os dois sozinhos, não caiu. Por quê? Porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu viver os planos de Deus. Ele decidiu ter caráter. José tinha caráter. E o caráter é uma coisa que você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Estava só ele e a mulher de Potifar, sozinho. Ele poderia ter transgredido, ele poderia ter caído. Nem Potifar iria descobrir, nem Potifar iria ver. Mas José não temia o homem, José temia a Deus. E ele sabia que Deus estava lá e que Deus estava vendo. Cuidado, irmãos, com o que nós fazemos quando ninguém está por perto. Cuidado. Porque muitas das vezes quando nós erramos, preocupado, não tem ninguém aqui, ninguém está me vendo, ninguém está me olhando, sabe o que isso significa? É que a gente não tem temor diante de Deus, a gente tem temor diante dos homens. Tem muitas pessoas que falam assim, o pastor não está vendo, o líder não está vendo, fulano não está vendo, eu posso fazer isso e isso. Você sabe o que ele está revelando? Ele está revelando que ele tem mais temor do homem do que temor de Deus, porque quem tem temor de Deus não faz as coisas erradas quando o líder ou quando alguém não está vendo, porque ele sabe que Deus está lá. Eu tenho temor de Deus, irmãos, tenha temor de Deus. Então a sétima coisa é, as cicatrizes da vida nunca seja para a derrota, mas para o teu crescimento. Sabe aquela dor, aquela cicatriz que você carrega, ou que você carregava, porque eu creio que você vai tirar isso da tua vida em nome de Jesus. Eu vou finalizar agora. Não saia, me escuta, me ouça, que eu vou finalizar agora. Uma coisa muito importante. José teve 2 filhos. O primeiro filho que José teve foi Manassés. E ele colocou o nome do filho dele de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer daquilo que os meus irmãos me causaram. Depois ele teve um filho
chamado Efraim, o qual ele disse: Deus me exaltou na terra da minha escravidão, da minha dor. Ou seja, eu quero te dizer uma coisa muito interessante aqui, que é a sétima coisa: a cicatriz que José carregava. Você acha que José não tinha muita dor no seu coração porque os irmãos dele sacanearam com ele? Ele carregava uma mágoa no seu coração. Mas ele, no dia que ele tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele decidiu amar. José carregava uma dor no coração. Por que meu pai até agora não arrumou alguma forma de vir atrás de mim? Por que meu pai não veio? Até agora até meu pai me abandonou. No dia que o seu pai se apresentou diante dele, ele tinha todo motivo para destruir seu pai, sua mãe e seus irmãos. Mas ele decidiu amar. As cicatrizes da vida, que muitas das vezes a gente passa, ou que muitas das vezes a gente já passou, feridos pelas pessoas, até mesmo da nossa própria casa, nunca será para a tua derrota. Mas eu quero te dizer que essas cicatrizes Deus pode transformar para você. Essas pedras que te jogaram, Deus pode transformar em uma grande escada para você crescer e se tornar uma grande pessoa na terra, um grande homem na terra, uma grande mulher na terra. Deixa Deus curar, deixa Deus tratar. Deus tratou com José, Deus também pode tratar com você. Decida perdoar ao invés de se vingar, porque você será o último, eu sempre digo, será a última prova que o Senhor te dará. É como que você vai se comportar diante das pessoas que te feriram. É como que você vai se comportar diante das pessoas que te causaram dor. Você deve ser diferente. Você deve ser diferente. Você deve tratar as pessoas que te machucam como você gostaria de ser tratado. Você não gostaria de ser tratado sendo machucado. Então, as pessoas que te machucam, trate ela diferente, que será a última prova que você passará para você chegar no seu destino de sucesso. Deus estava com José em todo o processo da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero declarar: você vai chegar lá. Não importa o dia, não importa a hora, mas acredita, confia, creia e nunca esqueça: obedecer é o melhor remédio. As dores e os sofrimentos, as mágoas, clame a Deus para que tire do seu coração. José, a Bíblia diz, você leia depois, Gênesis 42, 43. José chorou quando viu os seus irmãos. E ele se lembrou do que os seus irmãos haviam feito. Mas Deus foi tão maravilhoso que fez com que José esquecesse tudo que os seus irmãos haviam feito. E José tratou os seus irmãos com bondade, ao invés de tratar os seus irmãos indiferente. Trate quem te faz mal com bondade, que você vai ver aonde você vai chegar. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom compartilhar essa palavra com vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que alguma coisa, eu tenho certeza que o Senhor falou com você através dessa palavra. Então, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Tenha um domingo excelente, né? Almoce com a sua família, esteja com a sua família, compartilhe com seus filhos, abençoa toda a sua casa. Tá? Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor te livre de todo mal. Eu declaro que praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Eu declaro que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que essa doença que está rondando sobre o mundo inteiro, essa doença não pegará em você. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que Deus te abençoe. Muito obrigado, tenha um ótimo domingo.